Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda a essa aula de hoje. Hoje a gente vai falar sobre transtorno de personalidade bipolar. A gente vai trazer aqui como conviver com esse transtorno. Essa aula é para você que recebeu esse diagnóstico e quer mais informações sobre o transtorno e também para você que tem interesse no tema, que quer conhecer mais, independente de ter um transtorno bipolar ou lidar com alguém que tem um transtorno bipolar na sua vida. Sou Karen Duarte, sou psicóloga clínica. Nesse canal a gente fala sobre psicologia, sobre temas de desenvolvimento humano. Se você se interessa por esses temas, aproveita para se inscrever, para você receber as notificações de temas novos. Toda sexta-feira eu lanço uma aula aqui sobre temas de psicologia para vocês. Se você gostar desse vídeo, aproveita para curtir, para compartilhar também para quem precisa saber dessa informação. Então vamos lá, vamos falar sobre transtorno bipolar? Quando a gente pensa no transtorno bipolar, é importante a gente começar a atenuar que a gente está falando de um transtorno de personalidade. O que isso quer dizer? Que é um transtorno que ele vai refletir diretamente na vida dessa pessoa, principalmente interpessoal e funcional. Então, isso quer dizer, como vem de uma variação das emoções, do humor dessa pessoa, essas emoções, sensações e humor, elas vão interferir no dia a dia como essa pessoa se comporta naturalmente em como as pessoas a veem. E isso vai trazer com que haja uma definição da sua personalidade, onde é muito relacionado aos sinais e sintomas que a gente está trazendo aqui. Transtorno de personalidade bipolar nada mais é do que uma pessoa que ela tem variações hormonais e emocionais, onde faz com que ela tenha uma oscilação de humor. Essa oscilação, ela vem de uma variação de que ou essa pessoa ela pode estar muito triste e deprimida, ou ela pode estar em uma fase de mania ou hipomania. O que é a fase de mania ou hipomania? É aquela fase onde a pessoa ela vai estar com uma agitação maior, uma certa euforia na vida dela. Então, quando a gente pensa no transtorno, vamos lá. A gente tem essa oscilação de fases e é claro que essa oscilação ela é diferente de todas as pessoas que têm o transtorno e a gente tem aqui até umas tipificações que ajudam a gente entender um pouco como que pode variar essas oscilações de humor. Então, se a gente pensa no bipolar tipo 1, é uma pessoa que ela tem ciclos bem definidos ali, um período de depressão, um período de mania e um período de hipomania. Então, tem como você observar, se você acompanhar essa pessoa ao longo do ano, você começar a se acompanhar, você vai entender que, poxa, eu passei X período do meu ano muito sem iniciativa, sem vontade de fazer nada, sem energia, me sentindo como uma pessoa incapaz, sem esperança, que são os sintomas da depressão. E aí você repara que tem um outro momento que você estava cheio de ideias, você estava agitado, você queria fazer várias coisas, você estava falando com muita gente e estava muito boa a sua vida. E aí também vem esse período que às vezes você está acelerado demais. E às vezes essa aceleração ela vem até em alguns comportamentos. A fala está agitada, o pensamento está muito acelerado. Você começa a fazer vários comportamentos que não vão te ajudar muito ali. Até comportamentos, às vezes, meio autodestrutivos. Beber demais, fumar demais, não conseguir dormir, sair demais, querer muita velocidade, às vezes guardar ou comprar muitas coisas, ter uma certa impulsividade. Então, normalmente, após um episódio, esse aqui a gente está falando da hipomania, essas últimas características que eu citei, após um episódio de hipomania, vai ter uma baixa emocional que vai levar para o episódio de depressão. E é um ciclo. Esse é o bipolar tipo 1. Quando a gente pensa na pessoa que tem bipolaridade tipo 2, é uma pessoa que ela tem esses ciclos de fases, mas essas fases a gente não vê com delimitações muito claras. Não tem como você enxergar muito, por exemplo. Tem pessoas que elas passam 4 meses com depressão, 4 meses, 4 não é tão quantificável assim, estou dando um exemplo, 4 meses na fase da mania e 4 meses numa euforia muito grande que é a hipomania.
pessoas que não, que é menos previsível como que ela consegue ter essas fases. Só que é menos previsível, porém essas fases não são tão intensas. Então, essa pessoa, ela tem ali uma depressão, que às vezes não é aquela depressão que leva ela para o fundo do poço. Ao longo da semana, ela está mais sem energia. Na mesma semana, às vezes, ela consegue ter essa variação de, não, estou bem, vou fazer várias coisas, e às vezes a pessoa nem chegou no período da hipomania. Não quer dizer necessariamente que a pessoa precisa ter as três fases, e as três fases precisam ser definidas no tipo 2. É mais essa oscilação, e essa oscilação pode ser amena. Na ciclomania também, o que a gente vai pensar? É mais cíclico. Então, a gente não tem muito claro quanto que essas fases elas vão vir. E essas fases, elas são normalmente mais leves. O que acontece com o bipolar? É muito difícil o transtorno para quem vive, exatamente porque você se torna uma pessoa imprevisível para você mesmo. É difícil você definir a sua personalidade. Porque se na fase da mania você está falando com todo mundo, saindo com todo mundo, você tem várias ideias, você quer resolver o mundo, você quer colocar várias coisas em prática, ou você é uma pessoa extremamente criativa, e na fase da depressão, você se sente a pior pessoa do mundo, você sente ser incapaz, você sente culpa porque você colocou aquele monte de ideias e você não consegue executar. Você não consegue ser aquela pessoa que você vendeu em um período. Vocês entendem o quanto que é difícil para um bipolar tanto manter um relacionamento, quanto estar estável no trabalho, porque aquela forma que ele se vê é muito volátil. Então, ele tem aquele período ali que ele é aquela pessoa assim, sucativa. E ele é aquela pessoa que está montando 10 empresas, fazendo várias coisas. E tem aquele período que não, você não sou capaz de nada. Então, imagina a culpa que essa pessoa sente e como que é para ela se ver. Porque a personalidade não tem uma definição. Se a gente passa a nossa vida muito tempo com um olhar mais deprimido, mais melancólico, menos esperançoso sobre a gente, as definições que a gente vai ter de si mesmo são definições menos esperançosas. As expectativas que a gente vai ter de si mesmo são expectativas menos esperançosas. Se a gente é essa pessoa de alta performance que coloca muita energia na vida por muito tempo, não tem essa mudança, ao olhar que a gente tem de si mesmo é esse olhar da pessoa na alta performance. Mas imagina para o bipolar. Nossa, mas eu desenvolvi um mundo aqui, mas eu não tive energia no outro período para sustentar isso. Então, essa pessoa ela pode constantemente se sentir uma fraude. E isso gera muito prejuízo para a vida dela. É comum no bipolar, muitas vezes, essa questão. Eu tive uma fase do ano que eu estava super empenhada em fazer exercício físico, eu estava super empenhada em organizar minha casa, fazer várias coisas. Eu estava envolvida com pessoas e chegou a fase que eu total nessa introspecção. Você não tem vontade de fazer nada, você não quer falar com ninguém, então é difícil também até manter amizade, porque, nossa, mas essa pessoa estava super disponível nesse período, agora é difícil até de falar com ela, é difícil essa pessoa me atender. Porque a depressão, ela leva para esse lugar de total embotamento afetivo. Então, o que a gente tem que pensar? Um sofrimento muito grande. Quando a gente não consegue nos definir um perfil e a gente não pode confiar nas próprias emoções, no nosso próprio estado emocional, gera uma dor muito profunda. E por isso que é muito importante o bipolar ele ir para esse lugar e buscar um diagnóstico. Por que eu não sustento o que eu faço na minha vida? Por que eu tenho esses períodos que eu quero estar com todo mundo e do nada eu me afasto? Eu não consigo validar muito tempo, colocar minha energia nas coisas. Caso contrário, bipolar vai ser uma pessoa sem direção, uma pessoa incapaz, uma pessoa que é muito difícil estar com as outras pessoas. Por quê? Essa personalidade dele não tem esse entendimento. Tem fatores hormonais aqui, tem fatores genéticos, tem fatores psicológicos, isso é uma doença. Vai ser só um julgamento do próprio eu. Claro que
como todo transtorno de personalidade, a gente está falando de nuances. O que é muito popularizado é o bipolar, é aquela pessoa que ficou irritada, que ficou agressiva, que ficou isso, aquilo outro. Sim, isso a gente está falando da fase da hipomaníaca, ou da própria depressão, que a depressão traz irritabilidade. Então, sim, o bipolar pode ser, ao olhar das outras pessoas, essa pessoa que ela flutua nas emoções, você não pode confiar muito, você não pode contar, que ela vai ficar irritada. Todo esse sentimento que ela tem de não confiar em si mesma, de não sentir que ela é capaz de sustentar a própria vida, é claro que ela vai projetar nas outras pessoas. Nós, como humanos, porque a gente não dá conta, o que a gente faz? A gente projeta. Então, se ela vai projetar, é claro que essa pessoa nas relações, ela vai auto-sabotar as relações dela. Ela vai ser uma pessoa difícil de relacionar. Ela vai ser uma pessoa que vai sabotar os projetos de vida dela. Por isso que é muito importante o diagnóstico. O que eu falo com os meus pacientes de bipolaridade, que tem esse entendimento, facilita, porque qual aqui são os conceitos básicos para superar todas essas fases da depressão? Primeiro, ter uma identidade definida. Porque quando você descobre o que faz parte da sua essência, o que você gosta de fazer realmente, o que te faz bem, qual é um ritmo que é aceitável para você dentro desses ciclos, você não se identifica tanto com o humor que está aparecendo ali para você. Então, por exemplo, se você estava numa fase da mania, que você empilhou vários projetos pessoais para fazer e chega à fase da depressão, e vem aquela culpa, nossa, eu não vou conseguir direcionar nada, não vou fazer nada. Tá vendo? Eu desisti de novo, eu não consegui ir em frente, eu não termino nada na minha vida. Você entende que quando há esse entendimento, isso é hormonal, isso é uma fase, você não dá tanto atenção para esses pensamentos funcionais. E quando há também uma ideia da minha identidade, olha, o que que na verdade eu sou, independente das emoções, o que que eu gosto de fazer, o que que eu gosto de trabalhar, essas pessoas que eu gosto, por que que eu gosto delas, é muito mais fácil controlar esses pensamentos disfuncionais que vêm através desse humor. E quando há esse controle desses pensamentos disfuncionais, esse humor, ele é o quê? Ele é acolhido. Então, a pessoa ela não sai mais tão caótica quando ela está na hipomania. Ela não sai mais tão assim, entendendo que, nossa, eu estou no êxtase máximo, na euforia, e por isso eu tenho que fazer tudo. Ela se controla mais, porque depois não vai vir tanta culpa dos comportamentos. E na fase da depressão, ela se acolhe mais. Porque ela entende, ó, quando eu estou nessa fase mais deprimida, qual que é o meu ritmo? E o que eu tenho, o que eu não tenho que fazer? Qual que é o mínimo para me sustentar a minha vida ainda fluindo? Porque quando há o transtorno bipolar e a pessoa não entende que ela tem aquilo, como que as pessoas vão começar a olhar ela no virar adulta como uma pessoa disfuncional, às vezes? Uma pessoa que as pessoas não têm paciência, porque exatamente não dá para confiar. E a própria pessoa começa a se enxergar assim, e ela vai desistir. Ela vai se vendo como uma pessoa problemática. Então, a ideia de respeitar o manejo dessas fases, essas emoções, é exatamente que, apesar de ela ter essa questão que ela vai ter que lidar a vida inteira, ela não está à mercê do transtorno. Ela consegue manejar. E aí ela consegue ter uma vida normal, ela consegue manter o trabalho, ela consegue manter uma vida financeira, ela consegue manter um relacionamento, um casamento. Ela consegue achar ferramentas para lidar melhor com o filho, para não ser tão impulsivo, para não se cobrar tanto, para não se responsabilizar tanto. E a ideia é essa, é o manejo, entendendo que não tem como, às vezes, correr muito dessas variações ativas das emoções. Por quê? Bipolar não é só um fator comportamental, tem um fator hormonal e fisiológico. O próprio corpo produz daquela maneira aquelas emoções. Então, se há produção dessas emoções, o que que tem que fazer? Se há um entendimento de como lidar com elas, você não vai engatilhar aquelas emoções para um processo destrutivo toda vez que ela chegar. Você vai acolher, você vai saber lidar
isso mantém a vida minimamente um nível mais estável. Então, a bipolaridade é simplesmente um transtorno de personalidade. É uma pessoa com personalidade diferente que pode ser manejado para que haja um melhor equilíbrio, para que você lide melhor consigo mesmo. Não é um grande defeito, não é uma pessoa louca, não é uma pessoa disfuncional apenas. Mas, quando não é tratado, cada vez mais isso pode se tornar um buraco negro, né? Um estereótipo que as pessoas dizem, conhecem. E aí é muito difícil, porque se a pessoa já está dentro do estereótipo, se nem ela acredita, ou ela nem conhece esse conceito, ela só se vê como uma pessoa desequilibrada, cada vez mais ela vai entrando no desequilíbrio. Então, é importante. Bipolaridade precisa de diagnóstico, precisa de acompanhamento. E o acompanhamento é constante, psicólogo, psiquiatra. Por quê? Para que a pessoa não se perda. As nossas emoções, elas conversam com a gente. Então, se você for mais deprimida, é claro, você vai ter pensamentos mais ruins, catastróficos, sem esperança. Se você está numa fase que você está ali com um turbilhão de hormônios excitatórios, você vai achar que você é Deus, você é capaz de tudo. Então, entender sobre essas emoções e entender o que você faz quando você está com essas emoções, aceitar, eu sou capaz disso, 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 coloca em si os limites destrutivos. E na depressão, eu vou parar de me culpar tanto por isso e me punir. E na fase da mania, eu vou entender quais três eu tenho que me colocar, para depois eu não ficar com vergonha de mim mesmo, para não ficar me autodestruindo, para não sair brigando com as pessoas à toa, que eu poderia levar. Então, um desequilíbrio só é um desequilíbrio quando a gente entende, a gente não aceita. Havendo um entendimento, é possível manejar.